Fala galera iluminada, seja muito bem-vindo. Como você já sabe, sou o Alessandro Asos do Cartilhas de Iluminação Cênica. E hoje eu quero estar trazendo um assunto aqui para que eu possa estar discutindo com você e de repente você com o meio que você está acostumado a conviver, para levantar mesmo essa discussão quanto à questão de criação. Como você começa a criação? Tá? Eu não vou estar passando hoje aqui nenhuma técnica de como criar, nenhuma técnica de criatividade, não é isso que eu quero estar colocando aqui no momento. Né? Eu trabalho com uma técnica, desenvolvendo meus projetos, mas não é isso que eu quero estar falando aqui hoje. O que eu quero estar falando é da questão da essência da criação. Você costuma colocar o que dentro das concepções que você faz? Você costuma colocar primeiro o seu gosto pessoal ou o gosto que a pessoa que ele pede a iluminação, né? No caso que eu vou chamar de cliente, tá? No caso que o seu cliente pede, né? Você põe primeiro o gosto dele ou o seu gosto? Você já parou para analisar isso? Porque é muito comum, quando a gente começa a criar, quando a gente vai criar alguma coisa assim muito rápida, a gente acaba colocando um gosto nosso. Então, quando a gente está muito tempo assim iluminando uma companhia, né, iluminando um certo grupo, né, iluminando certos locais, tudo, é muito comum a gente ter aquele start, né, e acabar colocando coisas nossas em primeiro plano. E muitas vezes a gente se esquece que o cliente também tem o gosto dele, que a companhia tem, que o espetáculo tem, né? Isso dentro da arte, né, a gente chama de dramaturgia. Né? É você ver a questão dramatúrgica do espetáculo para poder estar trabalhando com ele. Né? É para você estar trabalhando a linguagem visual adequada àquela dramaturgia. E na música a mesma coisa, né? Em musicais a mesma coisa, na arquitetura também a mesma coisa. Né? Não é porque eu estou iluminando uma casa que eu vou colocar o meu gosto ali. Não, não. Você pode estar colocando sim seu gosto, mas assim, tem que primeiro saber o que o seu cliente precisa, o que ele quer ver. Na arquitetura, né, às vezes acontece assim, a arquitetura, já aconteceu também comigo, né, dentro da área de show, né, principalmente de teatro. Eu quero essa determinada luz, e vem, a pessoa vem com a foto lá, tem como deixar dessa forma, tudo, e muitas vezes você olha para aquilo, né, você fala assim, nossa, será que eu vou ter condições de fazer isso? Porque de repente, para eu estar com um determinado aparelho, eu sei que tem um certo custo, e você sabe que não vai ter aquilo, mas dentro daquilo, o que eu consigo chegar? Né? Então, muitas vezes, né, já aconteceu isso comigo, né, principalmente quando eu estou montando fora do meu trabalho. Eu vou montar e às vezes o técnico, né, que foi chamado para executar, ele quer fazer o mais fácil para ele. E muitas vezes ele está colocando o gosto dele em primeiro lugar. Né? Então, para facilitar para ele, ele fala, eu vou colocar isso daqui que vai ser a mesma coisa. Não, às vezes não é. Se você tem um aparelho disponível, você consegue colocar, por que não fazê-lo? Né? Eu sei que muitas vezes a gente acaba colocando, por exemplo, cor, né? Trabalhar com cor. A gente acaba. Sempre tem certas coisas que nos animam muito mais que outras. Mas para o cliente, quando ele chega para você, ele fala aqui eu quero um determinado azul que vai ser desse tom, um tom mais claro. Isso aqui. Você tem que trabalhar aquilo de uma forma que ele vislumbre aquilo. Porque é uma coisa que eu sempre falo, né? A área do entretenimento, nós trabalhamos com sonhos. Né? O espetáculo ele é um sonho realizado ao vivo. E espetáculo assim nessa abrangência geral mesmo, né? Em musical, em shows, em teatro, dança, enfim, seja lá a linguagem que você estiver trabalhando, né? o tipo de espetáculo que você estiver executando, a obra que você estiver executando. O importante é isso, é sempre você entender o que o cliente quer para tentar traduzir isso da melhor maneira possível para aquele espaço dentro da linguagem visual com que você vai trabalhar com ele. Com certeza você vai ganhar muitos pontos com ele, você vai ser muito bem falado, você vai ficar bem quisto, né? Ou seja, eles vão gostar de você muito mais. Você, consequentemente, pode ser indicado por outras pessoas também, porque aquela pessoa que te contratou vai falar, nossa, olha, ele conseguiu fazer o que eu queria, então acho que ele vai ser legal também para você. E veja que legal, né? A gente conseguir tentar transpor aquilo que o nosso cliente quer da melhor maneira possível para aquilo que ele precisa. Né? Então, eu falo que é uma bolinha de neve, né? Ela vai, é algo que começa aqui pequeno, vai andando, quando você vê já está grande ali. Ou seja, você está se tornando conhecido no meio, você está se tornando
assim querido, você está sendo chamado para outros trabalhos, independente se você for iluminador, se você for técnico, se você for montador, se você de repente for só light design, se você de repente só for chamado para fazer uma pequena etapa, mas você vai estar lá dentro. Né? Por quê? Porque você soube respeitar o outro, você soube respeitar o que seu cliente queria, o que a pessoa que te chamou queria. Então isso é muito importante para a gente sentar e pensar mesmo. Tá? E repensar cada vez mais nisso, né? Deixar um pouco o nosso gosto pessoal. Eu faço muito isso. Eu faço muito. Quando eu tenho um briefing, né, que eu faço com todas as pessoas com que eu vou executar trabalhos, eu tenho um certo briefing, mesmo dentro do meu trabalho. Eu sempre chego e questiono, sempre tento estudar o que aquela pessoa gosta, se ela já tem, né? Se não tem iluminador, se já teve algum iluminador, e o iluminador não está mais com ela, o que ocorreu para esse iluminador ter saído, ter trocado, né? Então tem diversas questões, né, que você tem que levar. E tudo isso, você faz isso no briefing, né? O briefing é esse questionário que você tem antes de começar a executar qualquer trabalho, qualquer projeto. Antes de você realmente, né, apresentar assim, as primeiras argumentações, o primeiro start, né, do projeto para o seu cliente. Então, fica essa dica de hoje, tá? Vamos parar de analisar um pouco mais, vamos dar mais ênfase àquilo que o nosso cliente quer e não aos nossos desejos, aos nossos anseios. Porque, pelo jeito, eu tenho certeza que a gente vai querer o melhor produto para a gente poder estar trabalhando. Só que muitas vezes, ter um produto muito bom, muitas vezes não é necessário para aquilo. De repente, você consegue resolver de uma maneira muito mais simples. Né? Porque a partir do momento que a gente começa a questionar muito tecnicamente as coisas, aquilo se torna complexo. E muitas vezes o complexo, gente, ele complica tudo. O complexo, né, ele põe certas limitações que acabam impedindo a sua criatividade de agir. Então vamos pensar muito nisso quando a gente for tratar novamente aí de um novo conceito. Tenta mudar um pouquinho tudo aquilo. De repente eu estou acostumado a trabalhar com tom de azul. Eu adoro os 079, né, o Rosco 079 para trabalhar. Só que não é em todo lugar que eu posso usá-lo. Né? Quando eu posso, eu acabo até usando, como já usei diversas vezes, mas assim, eu sempre tento buscar outras tonalidades também para estar trabalhando. Com isso você vai descobrir novas formas também de iluminar. Então, beleza? Fica essa dica para hoje, esse recado, né? Aproveito, também te convido, né, a estar se inscrevendo aqui no canal aqui embaixo, pode estar mandando seu feedback, pode estar entrando em contato comigo, deixa um like aí, será muito bem-vindo. E é isso. Então, agradeço muito por você ter ficado até agora. Até a próxima. Luz sempre.